Então, bora para mais um conteúdo nesse pós-jogo aí do Flamengo e LDU. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Pessoal, vamos aqui com o SBT Sports Rio, já deixando os créditos aos canais da SBT Sports. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Eu digo aqui ontem que o Flamengo tem a obrigação de golear a LDU e Deportivo Táchira. Quando eu falo obrigação, não é porque só por causa do elenco, é pela forma como os jogadores trataram a Libertadores até o momento. A falta de respeito que foi até mesmo com os torcedores que foram ao Maracanã para ver aquele vexame diante do Central Córdoba. Se eu fosse jogador, se eu fosse o técnico Felipe Luiz, se eu fosse alguém da diretoria do Flamengo, eu teria vergonha de fazer o torcedor do Flamengo assistir a um jogo entre Deportivo Táchira e Central Córdoba e os torcedores do Flamengo tendo que torcer para uma equipe nessa altura do campeonato, num grupo tão fácil que foi o grupo do Flamengo na fase de grupos. Dito isso, em cima desse meu ponto e dessa minha análise, que eu acho que os jogadores têm sim a obrigação, não só pelo comportamento, mas também pelo elenco que tem, eu acho que o mais importante nesse momento para o técnico Felipe Luiz é ele pensar como ele vai botar o meio-campo do Flamengo. E eu vou repetir o que eu falei aqui ontem. Pensando em saldo de gols, pensando que precisa fazer um placar elástico, eu começaria com De La Cruz e Gerson, os dois volantes. Você começaria desse jeito e botaria mais um atacante, seja Luiz Araújo, seja o Cebolinha para jogar junto com o Bruno Henrique, mas eu começaria com De La Cruz e Gerson, esses dois volantes. Vene, o Léo Ortiz. O Léo Ortiz eu pensaria se ele quisesse colocar um primeiro volante, teoricamente, de marcação, porque eu não colocaria o Everton Araújo. O Everton Araújo para mim seria a terceira opção. Então esse meio de campo do Flamengo, te respondendo, Fernandinho, eu começaria com Gerson e De La Cruz. Acho que daria mais dinâmica, mais velocidade e não pensaria tanto na marcação, até porque não vejo uma LDU vindo para cima do Flamengo. De fato não vejo isso. Você não vê? Não vejo. Eu acho que a LDU vai vir para empatar. Vem na boa, né? Na boa, para sair vivo. Porque de fato a LDU ainda tem chance sim de classificar. Na última rodada, se conseguir um empate aqui. Não acho que a LDU vai se arriscar tanto assim. Então o Flamengo vai ter que ir para cima. Acho que a característica do time do Flamengo vai ser a mesma que sempre foi, independentemente do jogador que entra em campo. Se for time reserva, time titular, a gente vê um Flamengo ofensivo, uma intensidade muito alta. A dúvida é, o Flamengo vai conseguir manter a intensidade no segundo tempo? Porque nos últimos jogos não conseguiu fazer isso. E não é culpa do Flamengo, não é culpa do Felipe Luiz. É culpa do forte calendário e das viagens que o Flamengo enfrentou. Mas eu acho que os jogadores eles precisarão dar a vida. Óbvio que não é uma figura de linguagem isso aqui. Claro. Terão que dar a vida, dar o sangue em campo e demonstrar para o torcedor que está pagando muito caro no ingresso e vai lotar mesmo assim, que eles querem se classificar, que eles estão honrando a camisa do Flamengo. Porque a forma como eles trataram a Libertadores até o momento é uma forma ridícula. Subiram no salto, menosprezaram a competição e deu no que deu. Está chegando nas duas últimas rodadas da fase de grupos, tendo que vencer e até mesmo golear as equipes. O Vene trouxe aí que, na opinião dele, isso é uma opinião, hein, gente? Não é um drone do Vene, uma opinião. Pelo que ele olha, observa nas escolhas, do que ele já entendeu, aqui ele acha que o Felipe Luiz pode fazer uma escolha aí de Gerson e De La Cruz, não é isso, Vene? Isso. Você concorda? Aí eu quero a opinião de Lucas Pedrosa. Lucas Pedrosa, você faria essa escolha para esse jogo contra a LDU? A gente já trouxe todos os elementos aí da necessidade de vencer. Sim. De, se puder, marcar bastantes gols, e porque isso é importante. Qual a escolha que você faria? Você concorda com o Vene? Essa não é a opinião do Vene, é o que ele acha. Léo Ortiz, primeiro volante, Everton Araújo, De La Cruz, Everton Araújo junto com o De La Cruz, sim, ou recuar o Gerson junto com o De La Cruz e bota alguém no setor ofensivo. Olha, primeiro a gente tem que olhar o adversário. A LDU é forte? Não é. Talvez seja uma das piores LDUs dos últimos tempos. Sim. Se a gente for parar para pensar no jogo de ida, lá em Quito, vamos dizer assim, cara, um time muito mal treinado, uma equipe que apostava muito em bola longa, que estava apostando muito mais em altitude do que realmente envolveu o Flamengo. Então, no Maracanã, o Flamengo tendo a necessidade dessa vitória, uma vitória com um placar elástico, eu acho que colocar o Gerson como segundo volante é uma boa opção. Até porque você não precisa deixar o Gerson preso. O Gerson tem condições de flutuar pelo campo inteiro. Então, assim, o Flamengo vai ser muito atacado hoje? Eu não acredito nisso. Eu acredito que a LDU vai vir para o Maracanã para tentar segurar o resultado de um empate.
porque para ela é muito interessante, para o Flamengo é terrível, para a LDU é interessante. Então talvez você colocar um time mais ofensivo, sem dúvida alguma é interessante. E se no momento que o Gerson tiver de segundo volante, não deu certo, troca. Não deu certo, troca, entendeu? Eu acho que o Flamengo vai ter 90 minutos. Primeiro, é um time muito mais qualificado, é uma equipe que vai jogar com a força de sua torcida, ingressos esgotados no Maracanã. Tem que apresentar um futebol melhor na Libertadores, porque a Libertadores do Flamengo até aqui é decepcionante, para ser muito sincero. Ainda mais com o nível dos adversários do grupo. É decepcionante o Flamengo chegar numa quinta-feira, numa quinta rodada de Libertadores e tá tendo que precisar de resultado para conseguir se classificar. Não é nem em primeiro, é conseguir se classificar. Então assim, cara, é a hora dos jogadores chamarem a responsabilidade, não é só pensar em Felipe Luiz, chamar a responsabilidade dentro do Maracanã e fazer um jogo decente. Seja lá qual for a formação. Então, para mim, primeira opção, Gerson, ou a segunda opção, o Léo Ortiz de volante. Daqui a pouco eu quero o placar da amizade, o placar da sinceridade, mas antes você falou que o terrível pro Flamengo. A gente tá falando isso aqui, né, Vene, a semana inteira. Esse é o grupo do Flamengo, que é o grupo C. Central Córdoba, o primeiro colocado, com 11 pontos. LDU, que é o confronto do Flamengo hoje, com 8 pontos. E o Flamengo em terceiro lugar com 5 pontos. O Deportivo Táchira tá aí em quarto com nenhum ponto. Gente, a pontuação do Flamengo, ela é vergonhosa. Mas o saldo de gols também é terrível. Aqui, o saldo de gols. O Flamengo tem 0 de saldo de gol na quinta rodada da Libertadores da América. Ele marcou 3, tomou 3. Isso é... Gente, é pro jogador do Flamengo ter vergonha e dar a vida em campo. E você vê que o grupo é ruim. Quando você vê que o saldo de gols de todo mundo é péssimo, né? E olha que tem uma mamata, né? Fernandinho, exato. Eu vi Deportivo Táchira e Central Córdoba. Foi um jogo horrível de assistir. São duas equipes extremamente fracas. E o Flamengo teve dificuldade para vencer o Deportivo Táchira. Só venceu graças ao Arrascaeta, que fez uma jogada incrível, uma jogada de craque. Para isso serve o craque, né? Isso. E o Central Córdoba, em 2 jogos, o Flamengo não venceu. Então, assim, jogadores do Flamengo, vocês têm que ter vergonha e hoje dar a vida em campo para poder vencer a LDU por um placar elástico. Não, mas se vencer por 1 gol de diferença, tá ótimo. Não tá ótimo. É isso aí, torcida do Mengão, e bora aqui pro mercado da bola. Pessoal, o Neymar decide deixar o Santos e se oferece ao Flamengo, afirma Jorge Nicola. Staff do atacante trabalha para ter uma reunião com José Boto e Felipe Luiz no Fla. No empate do Santos contra o Ceará no Allianz Parque pela 8ª rodada do Brasileirão Betano, o Neymar esteve no estádio e ganhou uma placa da diretoria pela marca de 100 jogos na Vila Belmiro. O atacante está se recuperando de uma lesão na coxa e já treina com bola no CT Rei Pelé. A expectativa no Peixe é contar com o Astro a partir de junho, mas uma notícia bombástica surgiu sobre o futuro do craque. Ney Júnior tem vínculo com o alvinegro praiano até junho e, segundo informações do Jorge Nicola, o staff do atacante sugeriu o jogador para o Flamengo e estaria tentando agendar uma conversa com Felipe Luiz e José Boto. Recebi informação que o atacante foi novamente sugerido ao rubro-negro. A ideia é que ele pudesse assinar com o Flamengo e estrear no Super Mundial de Clubes, disse Jorge Nicola no YouTube. Ainda segundo uma fonte do jornalista, vários jogadores do elenco do clube carioca são favoráveis à contratação de Neymar. No entanto, o diretor José Boto não confirma qualquer tratativas com o jogador santista. Pelo lado do Santos, o presidente Marcelo Teixeira busca acelerar as tratativas para renovar o contrato do craque. A intenção do dirigente santista é renovar até a Copa do Mundo de 2026. Neymar fez apenas 2 jogos no Brasileirão Betano e pode se transferir para outro clube no futebol brasileiro. Uma saída do atacante em junho seria algum grande balde de água fria para a diretoria do Santos, que é um péssimo time, né? Neymar agora está buscando um time melhor para poder fazer alguma coisa da sua carreira daqui para frente, né? Isso que ele deveria ter pensado antes de assinar qualquer coisa com o Santos.